sacerdotal, a gente precisa aprender, a gente escuta tanto na igreja, né, o ano sacerdotal, e parece que é só papo de sacerdote, só de religioso, né? Hoje, Dom José Lanza, bispo da Diocese de Guaxupé, Minas Gerais, está aqui com a gente hoje no nosso estúdio para contar um pouquinho sobre esse ano sacerdotal, o que acontece na Diocese. Então, sejam muito bem-vindos. Exatamente, Diocese de Guaxupé. Seja bem-vindo, Dom José, viu? E também Padre Luciano, que está aqui ao nosso lado. Bem-vindos ao nosso programa Bênção da Manhã, né? E essa iniciativa que o senhor tomou é muito interessante, eu acho que ela traz uma inspiração também para outras dioceses, né? Conta um pouquinho para nós o que é esse ano sacerdotal diocesano. Uma alegria muito grande poder participar desse programa e poder falar então dessa nossa iniciativa do bispo junto com os padres. Sim. E isso nasceu a partir do terceiro ano vocacional, que nós logo mais nós vamos estar encerrando, e também na preparação da reflexão aos padres na Quinta-feira Santa. Aí eu pensei comigo, mas eu acho que nós precisamos cuidar mais e melhor dos nossos padres. Precisaríamos fazer um mergulho para que os nossos padres sofrem muitas investidas no mundo, muitas dificuldades, muitos conflitos. Então seria importante e necessário ajudarmos os padres a fazer esse caminho também. Certo. Daí, então, por causa dessa reflexão do terceiro ano vocacional e também dessa reflexão a partir da Quinta-feira Santa, quando o bispo reúne todo o clero, aí eu fui propor para o clero se eles aceitavam ou não fazermos um ano sacerdotal, logo encerrando o ano vocacional. É ruim falar essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Ano vocacional e ano sacerdotal. Mas a acolhida foi muito boa e nós estamos nos preparando exatamente para esse momento, então, de reflexão, de prestarmos atenção ainda mais no nosso ministério, na nossa vocação, de valorizarmos a nossa vocação, porque também, como as demais profissões e situações de pessoas, tudo parece que vai se esvaziando. E nós precisamos vencer realmente essas dificuldades, esses confrontos, esses desafios. E pensei também que seria muito importante fazermos com que as nossas comunidades rezassem pelos nossos padres. A gente escuta, às vezes, as comunidades, as pessoas das nossas comunidades falando mal dos padres. Sim. Então, acho que nós temos que parar com isso, vamos dizer, né? E teremos que pensar mais, ajudar as nossas comunidades, as famílias, a rezarem pelos nossos padres, a valorizarem os nossos padres. Então, o objetivo, na verdade, do ano sacerdotal é isto, é fazer com que possamos fazer um caminho diferenciado daquele que nós vimos fazendo até então. Sim, eu creio que é algo muito importante, né? Até porque de vez em quando vem notícias de tragédias que acontecem no meio dos sacerdotes, dá muita dor, muita tristeza, né? Eu gostava muito de um bispo que me dizia assim: para mim, padre, a minha paróquia, de que eu sou pároco, são meus padres. Eu sou pároco dos padres da minha diocese, né? Então esse cuidado especial, essa atenção que o senhor volta para os seus sacerdotes. São quantos sacerdotes mais ou menos na diocese? Nós temos 120 padres. Uma bela diocese, hein? Dá para se divertir bastante, né? Dá para trabalhar bastante. Mas... São 88 paróquias, uma população de quase 1 milhão de pessoas. É o sul de Minas, na verdade, né? Certo. Então, graças a Deus, ele tem dado muita força, saúde, disposição para a gente poder trabalhar. O senhor vai fazer 80, eu tenho 70. 70, né? 10 anos só de diferença, né? Tá jovem demais. É um golinho, né, padre? Dom José, o senhor falou um desafio, né? Que é, gostei muito da sinceridade do senhor, né? Das pessoas que falam mal dos padres. Né, Padre Luciano, eu queria ouvir um pouquinho, acho que é importante as pessoas saberem qual é o desafio de vocês. Na prática, porque a gente às vezes vai passando e vai vivendo essas situações que aos poucos elas vão implicando, né? Elas vão implicando. Esse é um exemplo. Quais outros desafios que vocês percebem? Essa inspiração que o Dom Lanza teve para iniciar esse ano sacerdotal vem realmente de encontro a uma necessidade, né? Porque, de fato, toda a iniciativa, tudo que começa com o tempo vai esfriando, perdendo um pouco a sua força. E na vida do presbítero não é diferente. Até porque nós somos pressionados de todas as formas, por nós mesmos, às vezes pela estrutura, às vezes pelo povo, que exige muito do sacerdote, do presbítero, quase tempo integral praticamente, né? Sim. Então essa consequência, ela vem.
ela vem de um cansaço, vem às vezes de uma ansiedade, desperta uma série de situações, como o padre William estava dizendo, e que nós precisamos olhar para nós mesmos, para não nos perdermos no meio disso tudo, no meio de toda essa pressão, a gente encontrar o nosso lugar, claro, através da fé, da oração, de redescobrir aquele primeiro amor. Por que nós estamos aqui? Por que nós somos presbíteros? Porque se nós olharmos só o problema, só a cobrança, só os que falam mal de nós, às vezes que nos perseguem, e não ter essa perspectiva de fé, realmente o presbítero vocacionado sucumbe no meio disso tudo, né? É porque as pessoas têm uma imagem ainda muito estagnada de que o padre é intacto, né? Que o sacerdote é intacto. Super-herói, né? Quase. Super-herói, resolve tudo, a graça, está tudo em vocês. Então, que vocês não sentem... É uma coisa que a gente sempre fala aqui no Bênção, né? Então, ao invés de você ficar pedindo para o seu pároco, muito, pedindo, vai na minha casa abençoar, abençoa minha criança, abençoa isso, a água, isso. Leva ele um dia para tomar um café, para ir para o cinema. O padre também gosta, gente, de ir ao cinema, de ir para uma cafeteria como você gosta. Comer uma pizza, dar uma volta, fazer um passeio. Dia de folga dele, você sabe o dia de folga do seu pároco? Tem gente que participa na paróquia e não sabe nem o dia da folga. Mais ou menos assim. É bem exigente, né? É uma missão muito exigente. E assim, como objetivos, Dom Lança, quais são os objetivos desse ano sacerdotal? Bom, além dos que nós já temos, quem conhece um pouco o clero, quem conhece um pouco o padre, sabe que nós nos encontramos a cada 2, 3 meses, que seria a reunião do setor. Sim. Inclusive o padre Luciano é o coordenador da pastoral presbiteral. Quer dizer, é aquele que ajuda a gente a sentir os padres, a acompanhar os padres. E nós nos reunimos constantemente também para fazermos esta avaliação. Nós temos retiro anual, nós temos a formação permanente, mas dentro do ano sacerdotal nós vamos tentar trazer temas e especialistas, assessores, especialistas, vamos dizer assim, que nos ajudem a aprofundar ainda mais. Por exemplo, o retiro, alguém que fale sobre a teologia vocacional, dando e dizendo também dessa questão ontológica. Nós recebemos esse dom da parte de Deus, então é algo extraordinário que acontece na nossa vida, que nós precisamos valorizar. E o padre Luciano e a pastoral presbiteral estão fazendo um trabalho muito bonito. Por exemplo, nós chamamos um psicólogo, uma pessoa entendida, e reuniu os padres por anos de ministério. De 0 a 5 anos, de 5 a 10, de 10 a 20. Aí eu dizia, olha, eu acho que é importante também nós chamarmos o padre por faixa etária. De 30 a 40 a gente pensa de um jeito, a gente tem um tipo de comportamento, de 40 a 50 a gente é de outro jeito, a gente tem outra maneira de pensar, de 50, 60 para frente, mais diferente, né? E a gente percebeu aqui no seu programa, como o senhor foi dando as respostas às situações que vinham para cá, o senhor sempre coroava, eu falava, olha, isso é a experiência, né? A experiência de quem já caminhou, já tem aquela palavra boa, aquela palavra certa, e é consolo, né? Cria consolo, cria esperança. Então, esses seriam os objetivos, as nossas iniciativas, e teremos outras com certeza também. Vai depender muito da resposta também que os nossos padres vão dar também. Certamente. Não vai depender só de nós. Dom Orlando esteve conosco ontem, lá no momento de lazer, e ele dizia assim, então esse ano sacerdotal vai caminhar na sinodalidade. Eu gostei, não tinha pensado nisso, porque na verdade o ano sacerdotal é chamar o padre, a sinodalidade significa caminhar junto, estar junto, participar, ouvir, sentir, né, compadecer da pessoa. Então o ano sacerdotal tem que ter essa chave também de compreensão, né? De podermos ouvir as necessidades dos padres, dialogarmos. Já fizemos alguma coisa nessa ordem também, né? Foi feito um questionário perguntando das necessidades de cada um, quais as preocupações maiores. Então, é de verdade esse mergulho que a gente quer fazer um pouco, então, em relação à vocação sacerdotal. Eu acho que já o olhar voltado exatamente para uma determinada situação já é uma bela resposta, né? De repente, passamos a prestar atenção nos sacerdotes, nos padres, né? E ver como que a gente pode ir ao encontro deles, porque eles também são fiéis. Eles também são fiéis que necessitam e precisam demais desse tipo de ajuda. Eu acho que reaviva o dom de Deus que há em ti
né? É o grande tema escolhido por vocês, né? Isso é muito importante e a gente fica sonhando realmente que também o padre diocesano, mas também nós religiosos, que a gente invista na fraternidade entre nós, né? Invista. Foi pensado esse tema, logo já pensando o ano sacerdotal, já veio essa frase que é de Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 1, 6, 8, 1, 6, 7, 8, né? E Paulo, então, exortando o amigo, né, Timóteo, né? Sim. E Paulo já estava no final da vida, na prisão, sabedor de tudo praticamente, e dando uma palavra boa, ajudando lá o Timóteo a entender, né, que seria muito importante que ele não abandonasse o ministério, mesmo diante das dificuldades, das investidas no mundo, que ele fosse forte. Aí, logo mais, Paulo é preso e morto também, né? Então, talvez Timóteo poderia ficar muito desanimado, os companheiros também de Paulo, as comunidades poderiam esmorecer, mas reavivar, então, o dom de Deus que há em ti. Olha que coisa profunda e coisa bonita. Maravilha. Na verdade, é um pouco a volta ao primeiro amor, né? É a volta ao primeiro amor. Na verdade, é o que eu dizia, né? Toda a realidade, com o tempo, tende a esfriar. No casamento, às vezes muda para uma nova cidade ou um novo emprego, né? No início é tudo muito efusivo. Animador, muito bonito. O próprio ministério nosso, né? A primeira missa, primeiro batizado, primeira confissão, depois já é a milésima, né? E como manter esse mesmo ritmo se a gente perder de vista aquele primeiro amor, aquele que a gente está ali realmente a partir de Deus, um chamado de Deus, de fato a gente se perde no meio disso tudo. Então, reavivar algo que é bonito dentro de nós, que existe dentro de nós, o chamado, o princípio é divino da vocação. E de fato, reavivar para que nós não percamos o início. No livro do Apocalipse diz, é preciso voltar ao primeiro amor. Aquele amor que nos fez deixar tudo, abrir mão dos nossos projetos, abrir mão de construir uma família para abraçar esse ministério. E se nós perdermos de vista a motivação, de fato, o nosso ministério fica infrutífero, né? Não dá todos os frutos que poderiam dar, né? Isso, a gente deseja que seja um exemplo que possa se estender também a outras dioceses, né? Para que, principalmente, essa juventude toda que está aí como sacerdotes, entrando no ministério, né? Eles saibam investir no ser sacerdote, assim como um casal deve investir no ser casal. Se não se investe, tudo envelhece e tudo cansa e pode desanimar. Muito né? difícil. E vocês vão ter agora a missa de toda a diocese às 9 horas, então que Nosso Senhor Nossa Senhora cubra com o seu manto essa iniciativa, ela acompanha esse ano todo sacerdotal, né? E se abre em muitas outras dioceses também esse ano sacerdotal, dedicação assim a essa vocação bonita de ser ministro do povo de Deus. Nós teremos essa missa com abertura, né? É a abertura oficial para a nossa diocese. Muito obrigado. E aqui no Bênção da Manhã, para a gente poder discutir, falar sobre isso, é sempre bom que as pessoas aprendem e aí acompanham junto com vocês. Quero agradecer a participação, desejar mesmo que possa reavivar, né, em cada coração, a todo momento, a missão de vocês, a vocação, e desejar toda a bênção de Deus em cada coração. Daniela, muito antes obrigada. da gente encerrar, cortando essa palavra, porque a gente começou de uma forma mais negativa, vamos dizer, né? Falando que às vezes as pessoas falam muito mal dos padres. Mas eu queria também incentivar as comunidades que, a partir dessa abertura que nós estamos fazendo do ano sacerdotal, que as nossas famílias, a juventude, as crianças, as nossas comunidades começassem a rezar mais, então, pelos nossos padres. Obrigado, desculpa aí, Dani. Imagina, Dom José! Obrigado. Dom José, obrigada, viu, pela participação. É verdade, eu acho que... Eu ia fazer essa pergunta mesmo, como as pessoas, como toda a comunidade pode ajudar a fazer e trabalhar junto, né? Fazer parte desse reavivamento, né? Então, já é aí um bom convite, oração, né, Padre Luciano? Aí, muito obrigado a vocês, então. Uma santa missa bem consagrada, viu? Muito obrigado. Tudo corra bem. Muito bom.